Dança, acrobacia, luta e jogo. Podemos dizer sem dúvida que são palavras que definem a capoeira, executadas dependendo do ponto de vista ou momento, por um bailarino, um atleta, um acrobata, embalados pelo som do berimbau. Nasceu nos porões dos casarões, nas senzalas como forma de defesa dos escravos, que eram oprimidos pelos senhores do engenho, e até hoje ainda cumpre a sua função, que é libertar pessoas. Joga em qualquer lugar, roda o mundo inteiro, iaia, com essa arte popular. O Instituto de Pernas pro Ar nasceu aqui, em 2010, na periferia, no Jardim Santa Cruz, em Campinas. E não tem só capoeira, tem aula de dança, aula de circo e também da valorização da nossa cultura tradicional. Mas é com a capoeira que o Instituto vem transformando vidas desse bairro e ao redor. Eu comecei na capoeira bem cedo mesmo. Eu tinha 5 anos de idade, morava na Bahia. Eu conheci a capoeira na escola quando eu tinha 11 anos de idade. Mas a capoeira na escola é uma coisa que não tem continuidade. Então eu fazia porque eu gostava. Era mais um esporte, então eu me divertia e os meus amigos também faziam. A minha mãe, ela tinha uma barraca, vendia milho, na plantação do meu avô e tal, no centro da cidade. Aí nós estávamos nessa barraca, passou um primo meu correndo, com o uniforme da capoeira assim, pegou um milho lá, saiu. Falei, pra onde você tá indo? Pra capoeira. Eu falei, sério, tem capoeira aqui? Não sabia. Tinha capoeira numa academia logo ali próximo da minha escola. Aí a minha amiga, que também fazia capoeira comigo, falou assim, pô, vamos lá conhecer, lá também tem capoeira e tal. Só que era uma capoeira, como a capoeira na academia, a gente tinha que pagar. Mas a primeira aula era grátis, então a gente ia lá, né? A gente queria fazer essa primeira experiência. Aí a gente chegou lá, a gente se deparou com uma professora muito rígida. A gente falou assim, a gente não vai voltar aqui não. Aí ele eu tô atrasado, mas ele falou o endereço pra mim, vai lá amanhã. Eu falei, pode ter certeza que eu vou. No outro dia de manhã, pedi pra minha mãe me levar lá, ela não me levou e falou que eu não podia ir. Mas fui sozinho, escondido. Daí depois de um tempo, por ventura do destino, logo perto da nossa casa, ela abriu um espaço. E chegamos lá, quem estava dando aula? A professora Brava. A professora brava e exigente é a Josi. Ela é a fundadora do Instituto de Pernas pro Ar. Josi começou a dar aulas de capoeira em 2006. Passou por várias escolas e projetos, até criar o dela. Mas tudo começou em 2009, quando ela foi parar no Jardim Santa Cruz, também para ensinar capoeira. O tempo passou e o programa acabou, mas a comunidade quis que ela continuasse as aulas, e aí começou o desafio. E aí a gente começou a usar o espaço de um varejão, que é o pai de uns alunos. Falou, olha, a gente pode emprestar o espaço do varejão até você conseguir um outro espaço. Depois eu fui dar aula numa academia aqui no bairro também, a academia fechou, e a gente ficou sem espaço para treinar. E aí os alunos começaram a me cobrar. E na época esse terreno era aqui da minha mãe. Foi quando eu falei com o pai de uma aluna que tinha telhas, que não usou mais. E a gente pensou, poxa, se a gente fizesse pelo menos uma cobertura, daria para treinar naquele espaço, porque era um terreno grande aqui na frente que sobrava. E aí, a partir daí, a gente começou a montar um barracão, um espaço coberto, para que a gente pudesse fazer as aulas de capoeira. De que forma que você acha que a capoeira transforma as crianças e os adolescentes? Através da disciplina, do respeito ao mestre, respeito ao professor, respeito às aulas, as próprias movimentações da capoeira, que tratam do respeito com o outro. Então a gente não joga a capoeira para machucar um amigo, a gente joga com um amigo. Agora que a gente já conhece quem é a professora Brava e o Instituto, podemos voltar para a história do Sansão, que desobedeceu a mãe e foi para a roda de capoeira. E da Pérola, que aliás foi cobrada pela professora Josi para ter mais disciplina, lembra? Eu vim em um treino, faltava 3 dias, 3 treinos, e aí ela chegou em mim e falou bem assim, olha, se você não vir mais para capoeira, se você não pegar firme, você não vai mais treinar, porque aqui não é a casa da mãe Joana. E aí eu falei assim, poxa, será que eu vou ou não vou? Cheguei lá, eu vi o pessoal na roda, batendo palma, tocando instrumento, e foi uma energia que eu nunca tinha sentido. Como se fosse uma criança vendo um parque de diversões, foi quando eu vi a roda de capoeira. Aí eu comecei a treinar, fui me dando bem, fui me destacando e fiquei no mundo da capoeira até hoje. Quando eu vim para Campinas,
A primeira coisa que eu vim procurar foi a capoeira. Assim que eu cheguei na rodoviária, já estava tendo uma roda lá na rodoviária. Aí lá mesmo eu já conversei com o pessoal, já joguei capoeira com eles lá e desse dia em diante eu nunca mais parei. E admitem que ela está sendo fundamental na vida deles. Ela me ajudou assim no todo, sabe? Tanto quanto caráter, tudo mesmo. Eu pude perceber que a capoeira não era só golpes, não era só movimentos, que dentro da capoeira eu ia encontrar amigos, que eu ia encontrar pessoas que iam me ajudar a conseguir chegar onde eu queria e seguir nessa caminhada. Antes de fazer capoeira, eu não tinha um pensamento assim sobre o que eu queria para o meu futuro, sabe? Pode-se dizer assim, pensamento de criança mesmo, que não está nem aí com nada. E você acha que a capoeira ela é importante, a presença dela aqui, do Instituto, no bairro? Bom, a gente tem registros e isso é comprovado. Crianças que estão aqui no nosso projeto, que estão até hoje, que deixaram espaços terríveis onde eles estavam. A gente tem casos de alunos que trabalhavam no caminho do tráfico, que trabalhavam literalmente na boca de fumo, na frente dali da venda, e hoje elas estão aqui no projeto até hoje fazendo capoeira, com outras perspectivas, trabalhando em outros espaços. No Instituto, os alunos são mais que atletas, são poetas e músicos. Eles escrevem as letras que tomam forma nos ritmos das rodas de capoeira. Viram artesãos que, entre as lascas de madeiras, cabaças e cordões, aprendem a esculpir o próprio berimbau. A capoeira transforma a vida de todo mundo. Desde a pessoa que tem muita condição social e ela passa a olhar o olhar das pessoas com mais humildade, com mais respeito ao outro, mais respeito ao próximo, como transforma a vida também das pessoas da periferia. E essa transformação de quem mora na periferia vai além, trazendo oportunidades e novos horizontes. Hoje a gente tem uma perspectiva de atuação profissional, que é dar aula de capoeira, morar fora do Brasil, poder representar a nossa cultura, poder representar o nosso trabalho, poder desenvolver as mesmas ações em escolas, creches, projetos educativos, projetos esportivos. É o caso do Sansão, que nem imaginava fazer uma carreira profissional com a capoeira. E a professora da minha escola viu que eu fazia capoeira, viu um vídeo meu e perguntou se estaria a fim de entrar no projeto lá para a escola. Aí a diretora me chamou, a gente fez um teste e eu estou dando aula lá atualmente. Tenho meus alunos lá e eu recebo para dar aula. Já a Pérola está se preparando para ir para fora do Brasil e dar aulas de capoeira na Europa. E aí foi uma coisa que eu fui, conforme o tempo foi passando, foi crescendo na minha cabeça. E aí eu falei assim, não, eu preciso ir para fora. E aí do ano passado para cá, eu venho conversando com a minha professora e ela vem falando para mim, olha, você quer ir para fora? Vamos estudar. Você quer ir para fora? Você tem que estudar, tem que dar aula e tem que conhecer o seu jeito de dar aula. E um exemplo de sair do Brasil para dar aulas de capoeira é possível é o Thiago. Ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Esporte, Cultura e Arte em Campinas, o IBECA. Em maio de 2002 foi para a Europa, onde morou por 14 anos. Lá deu aulas em diversos países. Nós fizemos uma videochamada com ele, que estava num evento de capoeira na Alemanha, que confirmou todas essas possibilidades que a capoeira traz. Eu já trouxe mais de 20 professores aí de Campinas para cá, para desenvolver trabalho de capoeira, não só na Alemanha, como na Holanda, na Grécia, enfim, na Itália, na Espanha, na Turquia, vários países. E se você, como eu, tem dúvidas de como a capoeira é vista fora do Brasil, no Instituto de Pernas pro Ar, eu conversei com a Tânia, que é alemã. Ela estudou línguas e se especializou em português. E para não perder o idioma e manter contato com a língua, ela entrou na capoeira. Tânia me contou com a visão de uma pessoa de fora, a percepção dela sobre a nossa capoeira. É vista como uma atividade física, é mais como um esporte, não tanto a cultura, mas é mais visto como um esporte que a criança faz. Por exemplo, na escola, as escolas gostam muito de capoeira, por quê? Porque ela combina atividade física, combina ritmo, combina disciplina. Lá na Alemanha, então, é vista como uma atividade física, né, um esporte, mas quando você veio para o Brasil, qual foi a percepção que você teve? No meu ponto de vista, ainda é bastante marginalizado. Isso é uma coisa que lá não existe. Não tem isso de, é mais na periferia, não tem nada disso. Então, eu fiquei um pouquinho, poxa, coisa que estranho, né? A capoeira vem do Brasil. Então, como é que a capoeira é mais valorizada no exterior,
tanto nas escolas e também nas academias, enfim. Na televisão também, tem muita capoeira na televisão também, shows e tal. E aqui, onde é o berço da capoeira, ainda está sendo visto como uma coisa mais dos meninos da rua. E são os meninos da rua que levam a capoeira de Campinas, do nosso Brasil, para o mundo e aproveitam essas oportunidades. Que eu era um menino que cresceu na periferia. Você sabe que na periferia as oportunidades são mínimas, né? Ela passa tão rápido na nossa frente que se a gente piscar, a gente não vê a oportunidade. Então, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer a capoeira e ela me levou para muitos lugares. A capoeira, ela te transformou? Ela te acrescentou? Porque você aprendeu outras línguas, né? Outras culturas. A capoeira me transforma a todos os momentos, todos os dias, né? Todo dia eu aprendo alguma coisa. Enfim, hoje, graças a Deus, como você acabou de falar, né? Eu tenho a oportunidade, hoje eu falo holandês, alemão, português e um pouco de inglês também, espanhol. Aquilo levou para todos esses lugares. Tânia viu de perto essa transformação. Primeira vez que eu vim para o Brasil em 2003, então eu vi alunos pequenininho desse tamanhozinho, que hoje são desse tamanhozão, dando aula na Europa, falando alemão fluentemente, tendo um trabalho bom, né, vivendo bem de capoeira lá no exterior. Isso é uma coisa muito, muito legal. E o mestre Formiga tem orgulho de ser um desses meninos. Trabalho com o que eu amo e aí viajo o mundo inteiro, conheço várias coisas e ainda ganho para fazer o que eu amo. E você acha que, assim como você, outros jovens da periferia podem ter essa oportunidade com a capoeira? Com certeza, e tem essa oportunidade. Só em Campinas e região, nós do Capoeira Ibeca, nós temos 31 espaços que desenvolvem esse tipo de atividade com crianças carentes, não só com crianças carentes, para todas as classes sociais. A semente que você planta, você rega, cultiva e ela dá um bom fruto. E ela começa, os jovens começam a perceber que o mesmo caminho que eu fiz, de um dia retribuir um pouco que eu aprendi sobre capoeira para outras pessoas, eles também podem fazer. É uma coisa que eu quero passar para todos os meus alunos. Na verdade, eu quero cativar os meus alunos, não para serem tipo, eu pratico capoeira. Não, eu quero que eles falem, eu sou capoeirista e eu quero viver dessa arte. Nem que eles não trabalhem com a capoeira, mas que eles passem esse conhecimento para a família deles, para os futuros alunos, ou se eles não tiverem alunos, que eles levem para o filho deles, levem para dentro da família deles. E eu pretendo, sim, virar um bom professor de capoeira, viajar o mundo inteiro ensinando e explicando a verdadeira arte, né? Que encanta as pessoas, que liberta vidas.